a fisiopatologia do acidente vascular cerebral isquêmico, qual que é? É microembolização, tá? Então, o que acontece? Você tem um agregado de qualquer coisa, um agregado de plaquetas, um pedacinho de trombo, qualquer porcaria que tem em algum lugar, caiu na corrente sanguínea, entrou, por acaso, entrou numa carótida, entrou numa vertebral, entrou em algum lugar, e isso entupiu um vaso menor, fechou esse vaso menor, deu sintoma, certo? Então, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: quais são os sintomas, como que funciona, como que é a irrigação cerebral? Para você entender os sintomas, tem que saber como é que funciona. Então, de uma forma bem mobral aqui, o que a gente tem? Vamos pegar aqui o nosso miolo, certo? De uma forma bem simplista. Aqui você tem o... Cadê? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver. Tá certinho. Então, o que acontece? Você tem o lobo frontal, o lobo parietal, occipital, temporal e o cerebelo, certo? Então, o que acontece? De uma forma bem simples. O frontal, ele é responsável pelo quê? Alterações de personalidade, quando tem alteração aqui. No parietal, você tem dois giros que são importantes. Tem o giro pré-central e o giro pós-central. Giro pré-central, ele é um giro sensitivo. Giro pós-central, ele é um giro motor. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: você tem como se fosse um mapa do corpo ao redor desses giros. E daí você tem o que a gente chama de homúnculo de Penfield. Você tem um mapa dizendo assim, ó, se lesar tal ponto é, sei lá, face, se pegar tal ponto é mão, se pegar tal ponto é não sei o quê. Tanto é que a partir daí você já entende por que tem, por exemplo, algumas coisas que tem muito mais filigrana no movimento do que outras. Então, por exemplo, para você poder mexer o teu dedo do pé, você tem uma área do cérebro muito menor do que para mexer, por exemplo, a face ou a mão. Então, a representação motora da mão ou da face é muito maior do que a representação, por exemplo, sei lá, de uma parte da barriga. Por quê? Porque você não precisa de tanto detalhe no movimento para essas partes, certo? Mas é nessa região aqui. A região mais occipital, ela é importante pelo quê? Ela é responsável pela visão. Então, você tem o estímulo visual, ele vem pelo nervo, recebe pelo olho, vai para o nervo óptico, ele cruza lá no quiasma óptico, logo em cima da hipófise, vai para trás, uma parte deles vai para o outro lado do cérebro, uma parte não vai, e daí você vai para o cérebro e você vai ter aquela, se tiver uma isquemia posterior aqui nessa região, você pode ter o que a gente chama de quadrantopsia, pode ter algumas alterações. Só que o mesmo vaso que vem para cá, ele também irriga o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo quê? Equilíbrio, de uma forma bem simplista, tá? Eu tô indo tipo, eu tô saindo do padrão de neuroanatomia avançada, eu tô indo para tipo colégio, só pra gente pegar uma base para poder saber onde mexer. Outra coisa que você também tem que lembrar de algum lugar do passado. A gente tem um hemisfério dominante e um hemisfério não dominante, tá? Então o que acontece? Lá no bulbo a gente tem a degustação das pirâmides. Então as fibras do lado esquerdo do cérebro vai para o lado direito do corpo e vice-versa. Olha, o cara é destro. Se o cara é destro, ele usa a mão direita como dominante. Então, o lado esquerdo do cérebro dele é o hemisfério dominante. Se o cara é canhoto, que é em torno de 10 a 15% da população, o hemisfério direito do cérebro é o dominante. Mas para que serve essa merda? Já é simples. Por quê? Porque no hemisfério dominante é onde tem os centros de fala, centros de escrita, certo? E isso aqui fica aqui na região do giro temporal superior, tá? Nessa região aqui, ó, tá? E agora vamos pensar na parte importante. O que tem que lembrar? A gente tem o seguinte, para a gente poder, em sabendo o que acontece, dependendo do lugar que fechar o vaso, a gente sabe que vai ter um sintoma diferente. Se fechar no anterior, um vaso que vai para o cérebro, no frontal, o cara vai ter um distúrbio de personalidade. Se mexer aqui na região do giro pós-central, vai ser de um lado só. Então ele vai ter o quê? Parestesia, vai ter alteração de sensibilidade, ou paresia. Ou pode acontecer hemiplegia, que tem uma alteração de todo o hemicorpo de um dos lados. Ele vai ficar com um braço bobo, uma perna boba, e dependendo da região, no homúnculo de Penfield onde tiver a lesão. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tem? Para ficar mais fácil, se for posterior, ele vai ter o quê? Ele vai ter alteração de equilíbrio, por causa de alteração do cerebelo, e alterações visuais, certo? Ele pode ter alteração visual, mas principalmente o quadro clínico de isquemia posterior costuma ser queda da própria altura sem perda de consciência. Isso a gente chama de síndrome vértebro-basilar.